Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, quinta-feira com notícias e informações do São Paulo, repercutindo um pouco mais a partida de ontem contra o Flamengo. Hernan Crespo ontem deu show na entrevista coletiva, muito sincero, explanando a situação atual do São Paulo. E até pegou o exemplo do Paulistão, né? Ele fez uma pergunta para um jornalista. Você sabe quantos títulos do Paulistão o São Paulo venceu nos últimos 20 anos? Ele respondeu um título que foi logo com ele, né? Então mostrando que o São Paulo hoje é isso. Infelizmente nas mãos, principalmente dessa diretoria, e o que ele está fazendo ali é o que está dentro do possível hoje da realidade do São Paulo. Disse que não dá para competir, bater de frente, no caso, na próxima temporada com o Flamengo e nem Palmeiras por conta da questão financeira, que estão muito à frente do São Paulo, e para o São Paulo chegar nesse patamar vai levar anos, né, de reconstrução. Então ele foi muito sincero, cara. O torcedor que é exigente, assim como eu, a gente quer ver o São Paulo campeão, vencendo títulos aí, incomodando, indo para finais, contratando bons jogadores. O Crespo ontem ele soltou a realidade do São Paulo. E a gente esperava que o Casares, alguém do São Paulo, se pronunciasse de forma clara para o torcedor, soltar real para o torcedor e falar: torcedor, cara, a gente vai aqui nos próximos 2, 3 anos, ou até 5, montar um elenco aqui humilde, que não vai cair, mas a gente vai lutar, a gente vai fazer o melhor, mas é para melhorar o São Paulo na questão financeira para depois conquistar. Então os caras não soltam a real, não fazem isso igual fez o Flamengo, né? Que passou por um momento desse tipo, né? Teve ali alguns altos e baixos, quase caindo, mas montando o time para não cair, e depois hoje colhendo os frutos. Então falta isso do São Paulo. Infelizmente a diretoria do São Paulo não tem essa coragem que o Crespo teve, que o Rogério Ceni também teve em seu momento como treinador aqui do São Paulo, que falou praticamente o que o Crespo disse ontem. Então se você não viu essa coletiva ontem, pessoal, está lá no canal Teclas Daniel Esportes para você acompanhar, tá? Vamos lá, ontem teve 11.228 torcedores presentes na Vila Belmiro, que tem uma capacidade de pouco mais ali de 16 mil, né? Certamente tinha mais ingressos à disposição, mas não venderam tudo, mas os caras não falam isso de forma clara, né? Teve uma renda de pouco mais de R$884 mil na partida de ontem na Vila Belmiro. Bom, pessoal, ontem na partida o Pablo Maia acabou sofrendo um trauma no tornozelo direito e pode ser desfalque na partida contra o RB Bragantino. É bem provável que ele não jogará esse confronto. É uma lesão aí que ele teve, né? No caso, um trauma, né? Que preocupa um pouquinho aí, mas é bem provável que contra o RB ele está fora. Ontem o Mike acabou entrando na partida e o Mike foi muito bem mais uma vez, né, pessoal? E nesse Campeonato Brasileiro, o Mike fez 5 jogos, 4 como titular, e tem uma média de 64 minutos por partida, já tem 1 gol, 2 assistências e um total de 83% em passes certos, 5 chances criadas, 11 desarmes e um total de 16 bolas recuperadas. Cara, ele vem aí merecendo chances, né, rapaziada? Ele precisa jogar no lugar do Cedric, do Mailton. Tem que jogar quem está melhor. Então o momento hoje, cara, é do Mike. Veremos se o Crespo vai acabar optando por ele nessa partida. E indo um pouco na linha do Hernan Crespo, pelo que ele dizia nas entrevistas, principalmente na entrevista coletiva de apresentação, que ele disse que vai jogar quem está melhor, independentemente da idade, se é da base, se é veterano, vai jogar quem está melhor. Então, indo um pouco nessa linha, cara, eu acho que o Crespo ele vai manter o Mike como titular, e até por questão de meritocracia, e também dar uma resposta para os jogadores, né? E mostrar que tem justiça hoje no São Paulo, algo que não tinha em alguns momentos com o Zubeldia aqui. Então veremos se o Crespo ele vai manter o Mike como titular no próximo confronto, que vai ser contra o RB Bragantino, também na Vila Belmiro. E sobre utilizar mais a base, o Crespo acabou respondendo uma pergunta ontem na coletiva. Olha só, abre aspas. Vocês sabem que a gente gosta de fazer jogar os meninos de Cotia. O fato é, você sabe quantos atletas tinha no banco contra o Bahia? Faltavam 2.
Não pegamos porque tinha de jogar no sub-20. Prefiro ter menos gente no banco para ele jogar em Paulistão e Copa do Brasil. Mike, como que se recuperou da lesão? Jogando. Não é porque veio de Cotia que tem que jogar e é solução. Negruti pode jogar na base? Não, não pode. Não tem mais idade. Tem que jogar, aprender. Muitas vezes não temos espaço, fecha aspas, Hernan Crespo. Mas na questão do Mike Crespo, cara, é por questão de meritocracia e o que você dizia em suas entrevistas, que quem vai jogar é quem está melhor, quem está pedindo passagem. Então, hoje o momento é do Mike, tá? E o Crespo, eu sinto que às vezes ele acompanha aqui o canal, porque a gente fala algumas coisas aqui em vídeo, chega no jogo seguinte, ele fala algumas mudanças que a gente falava aqui, né? Então, vamos ver aí se ele vai optar pelo Mike no próximo jogo e ser justo, é por questão de justiça, né? Veremos aí como que será o próximo confronto, se vai ter Mike ou não. E sobre o Ferreirinha, pessoal, ele também falou, né, na entrevista de ontem, porque ele optou pelo Ferreirinha no jogo, que foi uma surpresa a escalação do Ferreirinha. Ninguém comentava que o Ferreirinha iria iniciar o jogo e ele acabou iniciando e para mim foi o melhor em campo. Olha só o que disse o Crespo, abre aspas. Tentamos com o Ferreirinha e hoje deu certo. A chave do jogo era a Ferreirinha contra o Royal. Muitas vezes a gente tem que tentar fazer coisas. Hoje deu certo. Fecha aspas aí, palavras do Hernan Crespo, o Ferreirinha que jogou de ala, né? Também ali fazia ponta em alguns momentos e deu muito certo. O Crespo deu uma cartada diferente, algo que a gente pedia também do nosso treinador, que estava meio engessado, né? As alterações ali sempre as mesmas. E tal, formação tática, e ontem ele mudou um pouco e de fato deu uma surpreendida no Flamengo e o Ferreirinha foi o destaque da partida, fez gol, deu dribles, só precisa melhorar também o quesito ainda do Ferreirinha, né? Na questão de finalização, do passe, a última jogada ali, porque geralmente ele acaba que não capricha, né? Vai assim, talvez sem muita inteligência em alguns momentos, mas ontem, no geral, ele foi muito bem, somando aí o primeiro tempo e também o segundo, e tomara que ele mantenha, né, essa pegada. Eu senti o Ferreirinha um pouco assim, desleixado em alguns momentos, acomodado com a reserva, e ontem jogou bola, jogou bem, e tomara que faça isso mais vezes, porque ele custou cerca de 20 milhões nos cofres do São Paulo. E falando agora em renovações, o São Paulo renovou com a patrocinadora Elgin. O contrato agora vai até o final de 2026 e eles permanecem também com um camarote exclusivo que possui também no estádio do Morumbi, mais uma renovação aí importante do São Paulo. A marca, né, ela acaba estampando a linha frontal da camisa do nosso São Paulo. E o outro caso aí é do Luiz Gustavo, que ontem foi titular e no penúltimo jogo fez um golzinho contra o Bahia e começou aquele burburinho de uma possível renovação do jogador. Internamente, ele é muito elogiado, o Luiz Gustavo, a diretoria gosta muito do jogador, entende lá que tem uma certa liderança, até meio que compara um pouco com a do Rafinha, né? E o São Paulo entende que é importante ter um jogador com esse perfil nas temporadas. Então, não está descartado, viu, pessoal, uma renovação do jogador. Ontem, o Crespo, na primeira pergunta, foi questionado se ele conta ou não com o Luiz Gustavo no próximo ano. Ele fez aquela careta dele, né, falando que não fala do futuro e tal, tem que esperar acontecer as coisas. E não falou se fica ou não, deixou em aberta aí a pergunta. Então, hoje, se tratando da diretoria, eu não duvido que uma renovação possa acontecer. Mas certamente, pessoal, hoje é muito questionado o salário que o Luiz Gustavo ganha no São Paulo. Mas se acontecer uma eventual renovação, o São Paulo certamente não vai pagar a mesma coisa que ele ganha, vai ser um salário inferior, né? Então pode ter ali um acordo entre as partes e esse salário ser reduzido muito por conta da idade do atleta, né? A questão física também, que pode ser um risco e não tem como o São Paulo fazer uma loucura. Então, certamente no final da temporada haverá uma conversa entre toda a diretoria e também o Hernan Crespo sobre a renovação do atleta. Eu, por saber que eles gostam, até o Crespo gosta bastante do atleta e até ontem deu uma oportunidade como titular contra o Flamengo, já é uma indicação que os caras querem ver o Luiz Gustavo daqui para frente, como que ele vai se comportar para ver se renova ou não. Então, próximo jogo, a tendência, estando bem preparado fisicamente
para enfrentar o RB, veremos se o Luiz Gustavo inicia de novo, tá? Porque ontem ele jogou bem. Pela partida que ele fez, talvez ele iniciaria até no lugar do Bobadilla, né? Ou até do Pablo Maia, que está lesionado, né? Não deve jogar. Já tem uma opção aí o Luiz Gustavo para esse jogo. Talvez ali com o Marcos Antônio, pode ser até um meio de campo um pouco mais curioso, né? Dá até uma curiosidade para a gente ver como que vai se comportar os dois, porque tem qualidade, né? Então veremos como que vai ser. Se por acaso o Luiz Gustavo meio que virar titular, jogar a maioria dos jogos daqui para frente até o final do ano, já é um indicativo de uma eventual renovação do jogador. E aí, você aprova essa renovação? Deixa seu comentário aqui embaixo, eu vou ficando por aqui. Lembrando que hoje às 9 horas da noite tem QG Tricolor ao vivo no canal Teclas Daniel Esportes e você é o nosso convidado, fechou? Tamo junto, valeu rapaziada, é nóis!